Boa noite, ouvintes da Rádio Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou Despadronizada, se você quiser interpretar assim. Ou Despadronizada com C cedilha, como outro dia um ouvinte ligou aqui e falou pra mim. É Despadronizada com C cedilha. Eu falei, maravilha, a ideia do programa é justamente essa. Que você seja totalmente independente, que não se prenda a rótulos, a coisas fechadas, que você abra a sua cabeça e saia da caixinha. Essa é a proposta do Despadronizada. E hoje a gente vai falar de um assunto que interessa a todos nós, porque todos nós vamos envelhecer. Estamos envelhecendo a cada dia, não é verdade? E você que está ouvindo a gente e quer participar do programa, liga para 3171-0221 ou 3262-4490. 31710221 ou 3262-4490. Além de conversar com a gente, a primeira pessoa que ligar vai levar também um óculos da Triton Eyewear. Olha que maravilha! Vai perder essa oportunidade? Liga para cá, conversa com a gente e leva o óculos. E eu tô aqui com a minha convidada especial, doutora Carla Gitchoff. Bem-vinda, doutora Carla. Boa noite, obrigada. É um prazer estar aqui falando sobre envelhecimento. Pois é, a Carla, doutora Carla. Doutora Carla, ela é fisioterapeuta com pós-graduação em gerontologia. Isso. Explica pra gente o que é gerontologia, que eu não sabia, fui pesquisar e aprendi que é uma coisa, né, fundamental. Sim. O envelhecimento ele é dividido em duas partes. A primeira parte é o geriatra, que é o médico que avalia esse paciente idoso, ele vai pensar em quê? Em qualidade de vida para esse paciente. Então, ele pensa na medicação, ele pensa na alimentação, ele vai avaliar esse idoso de forma geral, principalmente a parte cognitiva, porque nem todo esquecimento é sinal de demência, né? As pessoas têm medo do Alzheimer. Ai, minha mãe esqueceu, será que ela está demenciando? Não, às vezes é o efeito colateral de alguma medicação. Então, o geriatra ele vai fazer essa pincelada, os ajustes em medicação, e aí vai entrar a equipe multidisciplinar. Que aí é a gerontologia, Que é a gerontologia. Que aí seria o quê? O físio, o enfermeiro, o técnico, o psicólogo. Seria toda a fono, e cada um específico tem que andar de mão dada. Eu tenho que saber como é fundamental o fono, como o fono tem que saber como é fundamental a físio. Por quê? Porque a gente precisa se comunicar. O que falta hoje em dia em todas as áreas da área da saúde é a comunicação. Por quê? Porque muitas vezes o paciente vai falar assim, ai, Carla, eu não tô comendo. Eu peguei raiva da comida. Isso é muito comum na gerontologia quando você perde alguém. O paciente, ou ele fica depressivo ou ele pega raiva de alguma coisa. Tem paciente que pega raiva da comida. Gente. E aí, devem ter outros que comem demais, comem demais. Tem paciente que fica alucinado pelo doce. E aí você tem que conversar com a nutrição porque ela vai fazer ajustes. Se ele não quiser comer, tem a parte de suplementação e que vai ajudar na sua fisioterapia. Porque se ele não comer e fizer exercício, não vai adiantar. Nossa. A gente não vai ter o benefício. Então a gerontologia é um trabalho de equipe, né? Equipe. E hoje em dia a gente não fala nem mais equipe multidisciplinar. A gente fala interdisciplinar. Por quê? Elas ficam unidas. Então, eu sei o seu trabalho, você sabe o meu, e a gente consegue aderir tanto esse paciente quanto essa família, que muitas vezes é um paciente idoso de 100 anos com uma filha de 70 anos cuidando dele. Nossa, que são dois idosos, né? É, os dois precisam de tratamento. Muitas coisas que acontecem com esse paciente idoso, essa filha tem medo. E aí vem a parte da briga. Por quê? Isso pode acontecer comigo. Eu vou ser a próxima. Mas meu pai está envelhecendo, está mudando os papéis, e isso traz medo, traz angústia, né? Porque pai e mãe é sempre pai e mãe, é sempre pessoas inatingíveis, sempre pessoas que têm resolução para tudo, sempre tem um conselho. Porto Seguro, né? Porto Seguro. É, com certeza. E o meu avô sempre falava, estava comentando com você, que meu avô conversava muito comigo e falava que com a idade ele sentia que ele tinha mais pressa de fazer as coisas, né? Porque o tempo realmente está acabando, né? E é muito comum. Tem paciente que ele não pode se olhar no espelho, porque a imagem que ele tem é quando ele era jovem. Então, ele quer passar essa imagem que ele pode defender a família, que se a família precisar, ele está aqui para amparar. E antigamente, qual que era a imagem do idoso? Uma pessoa magrinha, sentadinha no sofá, que a gente falava, fica quietinha, dorme a tarde toda, não pode gastar energia. Nossa. E hoje em dia, o que a gente prega? Idoso... Melhor idade, atividade, né? O idoso precisa de músculo, porque músculo é longevidade. Por quê? Porque é capacidade funcional. Eu preciso de músculo para sentar e levantar. E quantas vezes você senta ao dia?
Você senta para almoçar, você senta para ir no banheiro, você senta para assistir televisão, você senta para deitar. Então, isso é muito importante quando a gente pensa em funcionalidade e a gente pensa em gerontologia e equipe multi. Nossa, e você sempre teve uma ligação com os idosos? Como foi isso? Não. Meu último estágio foi em gerontologia, foi numa casa de repouso e eu queria largar a faculdade, porque eu não olhei aquilo ali para mim não era uma coisa legal, era uma coisa triste. Te deprimia? Deprimia, não gostava. Eu queria sempre a área de intensivista, área de hospital, parada cardíaca. Aquela adrenalina. E eu entrei com essa opinião. No primeiro ano de faculdade, eu saí com essa mesma opinião. Até que um dia eu estava no mercado com a minha mãe desempregada, me formei em julho, isso era em agosto, e encontrei uma professora que era da gerontologia. E ela falou, Carla, eu vou sair em licença maternidade. Me ajuda só até você prestar a sua prova no final do ano, porque eu ia fazer na Federal. Eu fiz Unifesp em gerontologia. E aí eu comecei a atender. A minha primeira paciente, eu saía da Zona Sul, da Vila Mascote, e eu atendia na Zona Norte. Então eu gastava praticamente um dia inteiro para ir. Nossa. E ela tinha 90 anos. E como era gostoso perceber que ela me dava resposta. Então, eu fazia um treino de equilíbrio, o equilíbrio dela melhorava. Eu fazia um treino resistido, eu conseguia aumentar o peso da caneleira. Nossa, tinha resultado, Tinha né? resultado. Isso estimula, né? Eu gostei dessa área, mas eu queria intensivista. Até que eu não passei na prova de intensivista e passei na prova de gerontologia. E na Unifesp, a gente tem vários ambulatórios, sendo um deles promoção à saúde. Então, você pega esse idoso de 60 anos e avalia como ele vai envelhecer. Então, o que eu posso fazer para ele envelhecer bem? Isso que é, aí é o preventivo, né? É o preventivo. E aí foi quando eu me apaixonei, entrei em casa de repouso, entrei em domicílio, que hoje eu trabalho durante o dia em domicílio. E hoje eu também sou professora de uma pós-graduação para mostrar isso. Nossa. Que o fisioterapeuta tem muito a ganhar com esse paciente idoso. A gente traz qualidade de vida. E muitas vezes, qualidade de vida é a pessoa conseguir comer sozinha. Com certeza, uma coisa básica para um não idoso, né? Mas para eles é totalmente diferente, né? A relação. Acho que a gente tem uma ligação, né? Alô? Boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Edna. Edna? Sim. Oi, Edna, fala com a gente. Vocês falando sobre a questão do idoso, aqui em casa é uma verdadeira briga. Por quê? Porque minha mãe quer ser independente, assim, e às vezes eu fico com cuidados excessivos, entendeu? Nossa, entendo. Eu sei como é que é isso. O que você acha, doutora Carla? Isso é mais comum do que você imagina. Pois é, do jeito que está a violência hoje, você fica pensando, vai sozinha, não sei para onde, né? E já não tem aquela agilidade que tinha anteriormente e tudo. E ela fica brava comigo. Imagino, porque é muito difícil, né, a pessoa, né, assumir que não tem mais a mesma, né, resistência, a pessoa não admite. Por isso que muitas vezes é muito eficiente ir no geriatra, porque ele faz essa parte cognitiva e traz essa tranquilidade que a família precisa. Então, talvez a sua mãe não precise ir no mercado mais longe, mas ela pode ir na padaria sozinha. Que vai ser bom pra ela, vai ser bom, né? Ela vai comprar o que ela quer, ela vai usar o dinheiro, ela vai fazer... Mas na medida do possível Na medida dela, do possível. Né? E sempre estimular essa paciente a parte cognitiva. Então, se eu posso ver televisão a tarde inteira, põe um livro, põe uma palavra cruzada, ou põe conversar com o neto, mas exercitar, porque a gente fala muito em exercitar o corpo. Mas e a cabeça? O que a gente faz pra gente exercitar? Isso até nós mais jovens, né? Fundamental. É fundamental. Obrigada pela dica. Olha, gostou, Edna? Adorei. É interessante, porque às vezes é aquilo que ela falou, né? Fica sentada, quietinha, não subir aqui para não se machucar ou não fazer determinadas coisas. E às vezes eu saio para trabalhar, quando eu chego ela já subiu na escada, já fez o que tinha que fazer, entendeu? Nossa, dá uma preocupação, né? Mas o importante é a gente achar o equilíbrio nisso, né? O que eu sempre falo pros meus familiares é deixar algumas obrigações. Então, dobrar uma roupa que ele pode dobrar sentadinho, cortar algum legume, ou vai fazer uma salada de fruta, deixa o paciente, porque ele pode fazer em pé, como ele pode fazer sentado. É uma atividade, Ele tem que ter o porquê. Né? Por que eu existo? Eu tô aqui com qual objetivo? Eu tenho que ajudar a minha filha que trabalha, eu tenho que olhar o meu neto fazer lição, mesmo que o neto não vai dar aquela importância toda pra bronca da avó, porque a avó é cuidado, né? A avó é mimo. É mimo. Mas você colocar algumas coisas que ela tenha que fazer, porque quando restringe tudo, daqui a pouco eu não quero mais fazer, né? E aí que gera... E a pessoa se sente inútil, e é horrível essa sensação, né? E ela fala isso mesmo, ela usa essa palavra, eu não posso ficar inútil. Pois é, né?
Ai, Edna, que bom que você gostou da dica. Espero que melhore a sua relação com a sua mãe, que você ache aí um equilíbrio, que você se preocupe, porque é impossível não se preocupar, né? É importante que você tenha essa cautela, né? Não é nem preocupação, mas que você também, né, deixe que ela tenha a sua liberdade, tenha as suas atividades. Eu sempre falo que preocupação é sinônimo de amor. E quando a gente tem um filho, a gente ama esse filho, mas a gente não dá um pouquinho de asa para ele voar? Sim. A gente tem que fazer a mesma coisa com nossos pais. Ah, com certeza. Edna. Obrigada, viu? Beijão pra vocês. Obrigada a você. Você ganhou o óculos, viu? Ai, maravilha. Obrigadão. Vou deixar aqui na rádio. Tchau, tchau. Obrigada. Nossa, mas é bem isso que ela falou mesmo. Eu passo muito isso. Eu sempre convivi muito com idosos. Por isso que eu te perguntei se você tem uma relação com idosos. Porque eu fui praticamente criada pela minha bisavó e pela minha tia-bisavó. Que é a vovó Nonoca e a Dedéia, que já se foram. Hoje eu tenho 2 gatinhas com os nomes delas. Nonoca e Dedéia. Porque quando a minha mãe engravidou, ela era muito novinha. E meu pai também, acho que ela tinha 18 para 19 anos. Aí vovó Nonoca falou que ia morar junto para ajudar na criação, né, das crianças. Daí ficaram 25 anos morando com meu pai. A minha mãe sempre se deu muito bem com idosos. Então, todos os idosos possíveis ela conhece. E aí, eu sempre gostei, né? A minha avó, que faleceu já faz 2 anos, era minha avózinha, era a pessoa que eu brigava. Vó, a senhora tem que tomar o remédio direito. E aí, quando ela falava assim, eu caminhei 3 quilômetros. Pra mim, era um sinal de orgulho, sabe? Ela caminhou porque eu mandei ela tomar o remédio direito. Então, os idosos sempre foi uma coisa muito frequente na minha casa. Mas eu nunca imaginei eu cuidando deles. Nossa. E hoje, eu não imagino eu não cuidar de idosos. Eu tinha uma relação assim muito próxima, contava tudo pra minha bisavó e pra minha tia bisavó. Contava de namorado, isso é um privilégio, né? Eu tenho muita saudade delas, por isso que as gatinhas têm um nome em homenagem a elas, porque elas foram fundamentais na minha... É engraçado até porque eu, por exemplo, tinha até um vocabulário antigo de coisas que ela falava que ninguém sabia o que era. E aí isso é muito gostoso porque a gente entra numa outra parte. Você falou assim, eu fiz uma homenagem para ela. E é isso que a gente tem que aprender e a gente não sabe. A gente vai perdendo nossos idosos, mas eles podem estar presentes no nosso dia a dia, porque eles fazem parte da nossa essência. Então, dizeres, eu homenageei no nome da minha filha ou do meu gato, ou de algo que eu gosto muito. E quando a gente começa a mostrar isso para os familiares, aquela perda, eu vou perder aquela pessoa que eu seguro o tempo todo. Fica menos pesada, Fica menos pesada. E aí eu consigo curtir, porque eu não vou ter medo da minha avó cair e eu perder. Porque às vezes o medo gera isso, né? Sim. Eu sufoco porque eu tenho medo de perder e aí eu perco. Claro. Porque qualquer coisa, eu já tive paciente que fraturou tirando o anel. Nossa. Tirou o anel, desequilibrou e fraturou. E aí na fratura virou um óbito. Nossa, fica muito delicado, Fica muito delicado. Nossa, a coisa do cálcio, né? De ir perdendo cálcio. Sim. O que acontece? A partir dos 60 anos, você tem alterações fisiológicas. Então, essas alterações vai acontecer. O que eu sempre explico para os meus alunos é assim. Imagina um cabo de guerra. Aqui é a alteração fisiológica. E do outro lado é a gente. É a equipe multi, é a família, é todo mundo. É a sociedade que dá espaço para esse idoso. Então, ao mesmo tempo que falta o cálcio aqui, a gente aumenta o exercício, a gente aumenta a suplementação, a gente aumenta a ingesta desse paciente no dia a dia e a gente consegue o equilíbrio. Né? A gente consegue o equilíbrio. Tudo é cuidado, né? Se você não se abandona, a coisa fica bem mais tranquila, né? O que acontece, a gente mesmo às vezes se abandona, imagina a pessoa com mais idade, né? Tem uma tendência muito grande a se abandonar, né? A se deixar de lado. Por isso que é importante que não se perca esse cuidado com si mesmo, né? Porque é difícil. A parte psicológica também é fundamental, né? Totalmente. Tem paciente que tem medo de cair. Tem paciente que ele não aguenta mais perder as pessoas. Ele perdeu a esposa, ou ele perdeu o marido. Ele tá sozinho. Ele perdeu o filho. Tem paciente que perdeu o neto. Ele fala, mas não é assim que funciona a história da vida, Carla. Eu perdi meus amigos. Eu não tenho mais amigos. Eu sou o último irmão. Nossa. Então, eu tenho medo. E tem paciente que tem a tristeza. Por quê? Você vai envelhecer e junto vai vir as medalhas. O que é isso? Como você tratou as pessoas. Não é porque é sua mãe que você vai amar a sua mãe. Você vai amar a sua mãe e ter todo aquele zelo, aquele proteção quando existiu o amor. Quando existiu a bronca. Troca, né? Quando você cresceu e aquela pessoa estava do seu lado. E aí vem até mesmo medo de perder. Porque tem filhos que se anula para viver cuidando do pai ou da mãe. Que também não é legal, né? Que também não é legal. Que sufoca esse paciente. Porque esse paciente tem medo de morrer e medo de deixar essa filha, talvez, que nunca casou, que nunca fez nada, porque eu tô aqui para cuidar da senhora, mamãe. Então, a parte psicológica, o que tem de pacientes que não dormem, primeira coisa, idoso não precisa dormir 8 horas por noite. Idoso precisa dormir 6.
a gente precisa dormir menos com o tempo, olha só. E outra coisa, se eu dormir 1 hora ali à tarde, essa hora vai ser descontada à noite. Então só durmo 5 à noite. Olha só. Então isso a gente tem que ter os ajustes. Mas por que não precisa de tanto sono? Fisiologicamente, você não tem um gasto de energia tão alto, né? Entendi. Então, o que acontece? Os pacientes muitas vezes têm aquele sono picadinho durante o dia, e aí à noite fala, eu não durmo. Não durmo, acordo de madrugada, e aí entra os psicotrópicos, que são os remédios que toma para dormir. Esses remédios, eles são bons, por um lado, mas eles causam o quê? A perda de equilíbrio, eles causam a queda. Por quê? Quando você toma um remédio para dormir, se você acorda no meio da noite para fazer xixi, por exemplo, você acorda meio aéreo, assim, igual quando você bebe. E aí você acorda de madrugada, assim, e nisso pode acontecer a queda. Porque normalmente que o idoso... é o grande vilão, né? A queda é o vilão e é o medo. Porque normalmente o idoso, ele não acende a luz para ir ao banheiro. Ele conhece aquele caminho. Tateando. Eu moro aqui há 30 anos, Carla. Para que eu vou acender a luz? Nossa. Normalmente a casa de idoso tem tapete. Né? É uma coisa, é o tapete, é aquela casa de boneca que antigamente tinha tudo isso. Então, a maioria das quedas acontecem nesse período, à noite, de madrugada. Então, tem que ter um cuidado redobrado. Ou alguém ir junto, ou colocar barra paralela para segurar qualquer coisa. No banho também, né? No banho, para ir ao banheiro, tem elevação de assento. Então, o que a gente faz? A gente causa uma estratégia para esse idoso ser independente e viver bem. Mas não quer dizer que ele não vai ter os ajustes necessários. Claro, tem que ter. E eu sempre falo, não é errado perder o equilíbrio. A gente não perde o equilíbrio andando na calçada? O problema é que eu não posso cair. O meu cérebro tem que entender que eu tenho que abrir o braço, dar um passo para frente, mas eu não posso cair. E se eu cair, Carla? Se cair, vamos ver o que aconteceu. Você pode ter fraturado ou não pode ter fraturado. O que acontece? Existe a síndrome do pós-queda. O que seria isso? O paciente caiu e ele tem medo. Ele para de andar. Medo de cair de novo, né? Ele tem medo de cair. Traumatizado. E ele para de andar. Você não consegue. Ele vai pôr ele em pé, o coração acelera, a mão fica suando, ele fica relatando mal-estar. E aí, muitas vezes, a gente entra com o psicólogo ou, quando o paciente reluta, a gente tenta ir ganhando aos poucos e mostrando para ele que andar é fundamental. Claro. E ele não caiu, não machucou. Né? Só de cair, então, ele já o senhor percebeu que o exercício, o músculo, ele protegeu lá o seu osso. Então, a gente tem que fazer o exercício. E o caminhar ajuda muito na parte respiratória, na parte cardíaca. Né? Aliás, caminhar é um exercício fantástico, né? Às vezes tem gente que fala que é até melhor do que correr, né? O nosso corpo não foi feito para correr. Isso é errado, né? Todo mundo que corre tem algum problema. Ou de tornozelo, ou de quadril, ou de joelho. Né? Porque a gente não foi feito para correr. E o que a gente tem como base nos últimos estudos, que o idoso precisa de 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Então, ele precisa ou caminhar, ou andar de bicicleta. Tem idosos que gostam de nadar. Nadar é bom para respiração também, né? Ótimo. E de 2 a 3 vezes por semana da parte resistido, que é o pezinho. Ou é a fisioterapia, ou é a musculação, ou é o treinamento funcional. Mas ele precisa desse pezinho aí para fortalecer. Deixar esse osso forte e fortalecer essa musculatura para ele ter uma capacidade funcional, ele ter funcionalidade. Nossa, você estava me contando que você tem um paciente de 100 anos, né? Você deve aprender muito com eles, Eu tô com ele há 8 anos. Nossa. E ele é um português. Então você viu ele completar 100 anos. Eu fui homenageada na festa. E ele é um paciente que, quando eu conheci, ele era totalmente contra a fisioterapia. Se eu lavo louça, se eu faço arroz doce, se eu limpo a minha casa, por que eu tenho que fazer fisioterapia? Eu já sou funcional, eu não preciso de você. E eu tô com ele há 8 anos. E como é que você... Foi a filha ou o filho que... Foi essa minha professora. E depois eu fiquei com esses pacientes 6 meses e ela passou num concurso público em Minas, e ela era de Minas. E automaticamente eu fiquei com ele. Mas o começo, ele batia a porta na minha cara toda segunda e quarta. Fazia birra. Eu falava, eu não vou mais atender. Ele batia a porta, ele ficava olhando se eu cheguei atrasada. Ele fazia pesquisa na internet, tipo, fazia perguntas, sabe? Qual que é o músculo tal? E eu ganhei a confiança dele. Sendo que até hoje, a pessoa que ele escuta sou eu. Então, se eu falar, o senhor tem que comer, senão vai ser internado, ele vai comer. Se eu não falar, ninguém consegue convencer ele. Você estabeleceu essa relação de confiança. A gente fez uma relação, e tem muito nisso no idoso. Muitas vezes o paciente idoso, ele é internado e ele não aceita a fisioterapia do hospital, porque para ele é uma traição comigo. Então, eu tenho que ir no hospital, olhar para a física e falar, ela é minha colega, a gente se conhece, ela vai cuidar do senhor aqui, para o senhor ir para casa e eu cuidar do senhor em casa. Se não acontecer isso,
não tem cuidado. Não. Então, é muita fidelidade. Ah, imagino. Eles devem se apegar muito, né? E a família também, né? Porque a família sabe que você conhece esse paciente. Então, o idoso, ele não faz febre. Mas, normalmente, ele fica confuso quando ele tá num quadro de infecção. Ou ele fica dormindo, né? Quando você fala, nossa, mas não acorda por nada. Então, quando você já vai para a família, você já vai com um quadro muito fechado. Muitas vezes você trabalha junto com o geriatra fala assim, ó, já manda internar, que eu já vou passar, eu acho que é isso ou que é aquilo. Por quê? Porque o idoso, ele é delicado. Nossa, né? Muito, né? Muito delicado. Vamos supor, no frio, ele para de beber água, ele desidrata muito fácil. Então, se a gente não tem água, vamos fazer um chá, vamos pôr à tarde um cafezinho com leite. A gente vai fazendo todos esses ajustes. Nossa, tem que cuidar quase que nem um bebê, né? Uma criança. A gente estava conversando sobre isso, né? A diferença é que eles vêm com uma bagagem, né? De vida, de experiência, né? Que, né? É inegável. E com medo, né? E medo. O medo de dar trabalho. Normalmente, todo idoso, ele fala muito isso quando eu chego. Eu não quero dar trabalho para os meus filhos. Nossa. Os meus filhos já trabalham muito. Os meus filhos já ajudam muito na minha despesa, porque hoje em dia, ser idoso é muito caro. Sim, a gente não muito caro, muito né? caro, porque a medicação é caro, o convênio é caro, se você vai pôr a equipe convênio, de cuidador. Gente, eu acabei de fechar meu convênio, falei, estou envelhecendo. Não posso envelhecer, porque eu vou pagar cada vez mais caro o convênio. É bem isso. Gente, é uma diferença brutal, né? É uma diferença brutal. Mas é porque usa mais, né? Então, tá, é justo. É justo, não é verdade? Verdade. Que coisa, né? E você, com essa relação com os idosos, acabou aprendendo muito na sua vida, Sim. né? Eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa graças a eles. E aí, muitas vezes, os alunos perguntam, mas professora, e quando morre, né? Você fez uma relação de 7, 6 anos. Eu lembro que o meu primeiro paciente, eu fiquei 2 dias chorando, sem parar. Não quero mais, não dou conta. E aí a minha mãe falou assim, mas você não pode fazer assim, você tem que agradecer, porque você evoluiu como pessoa e como profissional, porque cada vez que você entra, principalmente na casa de uma pessoa, você entra na intimidade dessa pessoa. Quem que você deixa entrar no seu quarto? É quem você confia. Com Quem você deixa subir na sua cama, né, sentar para... É pessoas que você confia. E muitas vezes eles relatam medos, eles relatam arrependimentos. O medo da morte, que o você medo estava da me falando, morte. né, O medo da morte no idoso é muito comum. Lógico, né? Faz sentido. Total sentido. Né? Porque é aquela coisa do desconhecido. Todo mundo tem medo da morte, mas o idoso está mais próximo, né? Claro que não é uma regra, tudo pode acontecer. Como no caso do seu paciente também que perdeu o neto, filho, que né, alterou a ordem natural das coisas. Mas, de uma maneira geral, o idoso está mais próximo. Eu tive 2 mortes, assim, a minha avó morreu ótima. Ótima, ela passou no geriatra, tudo sensacional, envelhecendo super bem. Assim, ótima. Tinha os ajustes necessários, mas assim, perfeito. E aí um dia ela foi internada porque a diabetes subiu um pouquinho, mas nem subiu muito. Nada muito grave. E aí a gente teve a notícia no dia seguinte que ela havia falecido. E foi a primeira vez que eu parei e falei, comigo também acontece. Né? Porque era muito assim, eu via isso, eu ficava sensibilizada, mas eu tinha minha avó super bem, minha avó vai viver aos 100, eu sou gerontóloga, ela vai viver com certeza aos 100. E não é essa certeza que a gente tem na vida. Né? E quando eu perdi ela, para os meus pacientes, muitos acham que ela está viva até hoje, porque ela é muito mais nova que eles. Hoje, o meu paciente mais novo tem 82. Nossa, a minha avó morreu. A minha avó morreu com 78. Então, assim, como uma pessoa mais jovem morre? E era a avó dela. Então, quando eles perguntavam, eu sempre contava uma história antiga. Ai, porque o arroz doce, porque é isso, porque é aquilo. Porque para eles era uma questão de segurança. Ah, mas a sua avó pegou pneumonia nesse inverno? Não, esse inverno não. Esse inverno ela passou. E eu cuidava da minha madrinha de 85 anos que morreu após uma queda. Nossa. Ela foi no pronto-socorro com uma dor no joelho, voltou para casa. Quando ela voltou pro hospital, quando ela chegou em casa, ela caiu, bateu a cabeça, fez um traumatismo craniano, bronco aspirou. Nossa. Então, foi 2 perdas totalmente diferentes, porque uma eu perdi. Putz, você recebe ligação, falam que é a melhor morte, mas é a pior morte para a família. E a outra, eu vi uma pessoa tão ativa, tão funcional, cheia de sonhos, que ela foi indo a cada dia, até onde chega uma hora que a gente pede para a pessoa descansar. Ah, com certeza, passei isso e com foi meu avô. Aí que eu comecei a estudar a morte mesmo, de ir em palestra. Tem que encarar, né? Não adianta fugir, não adianta achar que não vai acontecer. Tem que encarar, né? E aí ficou muito mais fácil, porque quando você escuta principalmente os capelãos falando, né, sobre a morte, você começa a cuidar da sua vida. Sim, né? Porque a gente não cuida, a gente reclama. A gente vive com pressa o tempo inteiro, né? A gente, né? Igual, eu tava vindo pra cá.
o sol tá lindo, o pôr do sol tá lindo. Por que eu não posso olhar esse pôr do sol e falar, nossa, mas que tarde bonita? Muitas vezes a gente passa o dia sem sequer perceber que o dia passou. É verdade. E esse peso a gente vai ter lá no envelhecimento. Exato. E acho que você convivendo com os idosos, você tem essa lição todo dia, né? Sim. Então você acaba valorizando mais cada momento da sua vida. Com certeza. E principalmente o amor que você dá pro outro. Muitas vezes a gente fala assim, ai, não vou ligar pra aquela minha amiga, que ela fala demais, eu tô cansada, tô estressada, briguei com meu chefe. Só que você tá perdendo o vínculo. Porque fica só aquela pessoa, eu conheço fulano. Fulano é bom, né? Mas tá tão ocupado. E cadê o vínculo que a gente tem? Que a gente tem que, né, manter, a gente tem que regar, né? Nossa família, quando tem aquele lanche da tarde. Ou se não, o jantar de não sei o quê. Eu não vou. Não vou. Isso é uma coisa que mudou muito, né? Com as novas famílias, as pessoas mais solteiras, eu solteira. Porque antes, quando eu morava com meu pai e com a minha mãe, a gente almoçava todo dia. Isso era uma coisa que, né, ligava muito a família. Isso tá mudando, né? A gente tá tendo que se adaptar. Então, não pode bobear. Então, vamos ligar, né? Porque já cada vez mais difícil esse contato. Né, falar, eu tô com saudade de você. Eu não tô conseguindo te ver, mas eu tô com saudade de você. Principalmente com nossos pacientes idosos, né? Com os avós. Os avós, eles vivem a vida do filho e do neto. Ele não vive mais a vida dele. Né? Então, ele se preocupa. É natural isso, né? E às vezes ele fala assim, meu neto faz um mês que não veio, Carla, mas ele tá bem. E ele não veio porque ele tá trabalhando muito. Ele já justifica, ao mesmo tempo que ele desabafa, não veio. Mas não veio porque tá trabalhando muito. Aí ele já justificou. E às vezes o neto vai e fica só no celular. Nossa. Né? Porque o celular hoje tomou conta disso tudo. Então, a gente tem que ficar atento pra não ficar com esse vício, né? Você não precisa 1 hora de visita. Você pode ficar 15 minutos. Mas tá lá se presente, você estiver presente. Né? Claro, né? Dando total atenção. Não falando, o senhor não tá andando bem. Arruma essa postura. Não, você não precisa dar bronca. Ali você tá pra mimar. Você não tá no dia a dia, vai estar as cuidadoras, ou vai estar algum filho, que sempre um filho é responsável. Se tem 3, sempre um vai estar mais em contato com a equipe, porque não tem como todo mundo falar com a equipe o tempo todo. Então, deixa pra essa pessoa a responsabilidade. Mima esse paciente de vez em quando. Claro. Né? Mima, assim, com pequenas coisas. Às vezes, uma ligação tá ótimo. Doutora Carla, já acabou, acredita? Passou tão rápido, mesmo. Né? Passou assim, né? Voando. Mas é gostoso. Quando é gostoso, passa rápido, né? Obrigada pela sua presença. Fiquei muito feliz com esse bate-papo. Super importante, necessário, né? E deixa os seus contatos. Eu tenho uma página que chama Equipe Balance Life, que é simplesmente isso. Eu mostro o que é envelhecer de uma outra forma. Então, tem tanto o meu dia a dia, como tem a gente falando sobre alguns tópicos do envelhecimento. Que legal. Parabéns pelo trabalho, obrigada. Doutora. Parabéns mesmo. E você que está escutando a gente, muito obrigada pela companhia. Eu quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que apoia o Despadronizada. Gratidão eterna. E se você quiser mandar um recado para mim, dar uma sugestão de pauta, é só seguir a página do Facebook, Despadronizada com Z, ou no YouTube também, se inscrever no canal e tocar no sininho, Despadronizada com Z, tá bom? Eu espero vocês. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Tchau, tchau.